Eu vou falar de astrologia, que é a atividade a qual eu dedico mais tempo da minha vida e da qual eu trabalho realmente por vocação. Eu obviamente não nasci astrólogo, eu fui outra série de coisas e finalmente acabei indo para a astrologia porque ela me deu respostas numa época da minha vida em que eu precisava de respostas e não as encontrava em outras áreas. E para que a gente possa entender um pouco a astrologia, eu posso dizer que da mesma forma que se a gente tem uma semente de manga, essa semente de manga ela somente poderá se tornar uma manga se ela for submetida a uma condição ideal de temperatura, umidade, pressão, latitude, longitude. Se essa semente de manga for colocada nessa situação ideal, ela vai se tornar uma manga e poderá eventualmente se tornar uma grande mangueira, mãe de outras mangas. O que esta manga não pode fazer é se tornar outra coisa que não seja uma manga. Mas também ela corre o risco de abortar, de simplesmente chegar ao estado de semente e não vingar. Então, quando a gente percebe na natureza, tudo tem uma semente que contém dentro de si o que eu chamarei um pacote de memórias que dá origem ao que essa coisa tem que ser. Por exemplo, eu não posso ser na vida algo diferente daquilo que existe dentro de mim. Então, da mesma forma que todas as sementes, todas as frutas, todas as verduras, todas as árvores, todas as plantas e todos os animais, eles têm uma pré-definição do que elas podem vir a ser, nós seres humanos também. A diferença nossa com os animais e as plantas é que nós temos o livre-arbítrio. Então, nós temos a competência, a capacidade e o direito de ser qualquer outra coisa, por opção, diferente daquilo que nós somos convocados para ser. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de uma tartaruga marinha. A tartaruga marinha, a diferença de nós, ela nasce, ela tem um plano A, ela não precisa de um plano B, porque ela sabe exatamente o que tem que fazer, ela sabe exatamente na direção que tem que ir, e ela nunca falha. O instinto que eu chamarei de um pacote de memórias que os animais recebemos entre a concepção e o nascimento, eles têm muito claro e predefinido o caminho que a gente tem que perseguir. Só que, como os animais não têm livre-arbítrio, eles não têm a possibilidade de escolher. Eles seguem sempre o mesmo caminho e dá certo. Quem nos dera ser como tartarugas, que sabem exatamente quando nascem que tem que caminhar em direção para o mar. E uma coisa que eu fiquei sabendo é que as tartarugas, elas nascem, vão para o mar e elas levam vários anos para procriar. Elas voltam para procriar no mesmo lugar em que elas nasceram. Elas têm uma memória que nós não temos a menor condição de determinar, que faz com que elas voltem. Então, nós também temos o que eu chamarei uma transferência de um pacote de memórias que acontece entre a concepção e o nascimento, e nós carregamos esse pacote de memórias, e esse pacote de memórias é responsável pelos nossos gostos, pelos nossos talentos, pelas nossas habilidades, pela nossa forma de ser. Então, o que acontece? Nós somos como um carro de segunda mão. Como assim? Sim, o carro de segunda mão, normalmente o primeiro dono ele fica com o manual de funcionamento do carro, o manual do proprietário. Então, o segundo proprietário, ele se defronta com um carro que tem botões, que tem controles, e como ele não sabe para que servem porque ele não tem o manual, ele passa a vida inteira apertando botões para ver o que acontece. Algumas vezes esses botões produzem efeitos fantásticos, outras vezes eles produzem efeitos trágicos. Então a nossa vida basicamente é um eterno percorrer
da nossa vida e nosso mundo em busca de autoconhecimento. Isto é, saber do que nós somos capazes e qual é a máquina que nos foi concedida no momento do nascimento. Quando nós temos um carro de primeira mão e nós temos o manual do proprietário, nós podemos ir antes de acionar qualquer um dos comandos e saber para que serve cada coisa e não ter surpresas. Como nós nascemos sem manual, mas dispomos de uma vasta maquinária, nós passamos a nossa vida inteira no processo de autoconhecimento. Então, um dos grandes pilares da astrologia é o autoconhecimento. E na Idade Média, que foi até meados de 1500, as pessoas não tinham a menor condição de tomar determinações para as suas vidas. Por exemplo, as pessoas semeavam a terra e como eles não detinham nenhuma tecnologia, o resultado da colheita estava basicamente entregue à sorte. Se nós temos sorte, teremos uma boa colheita. Se nós temos má sorte, teremos uma má colheita. As guerras, então, saíam para lutar e, de novo, se tivermos sorte, vamos ganhar. Se não tivermos sorte, vamos perder. As doenças tinham epidemias que se alastravam, como não havia nenhuma tecnologia médica, não se desconhecia. O fim dessa doença era determinado pela sorte ou pela ação de deuses aos quais eu não tinha acesso, mas influenciavam a vida das pessoas nessa época. Então, como eram os deuses os que determinavam o destino das pessoas e das situações, era necessário manter um muito bom relacionamento com os deuses. Mas também as pessoas sabiam nessa época que não conseguiam falar com os deuses. Então eles se utilizavam de ferramentas, de pessoas e de instituições que faziam esse meio de campo, que permitiam que as pessoas comuns conversassem com os deuses, porque eles influiriam nas colheitas, nas doenças e no resultado das guerras. Quem fez por muito tempo esse trabalho foi a Igreja Católica. A Igreja Católica era o intermediário entre as pessoas normais e os deuses. Então, nesse momento, a astrologia tinha um papel importante de ser um oráculo, uma ferramenta que permitisse conversar com o que eu chamo andar de cima, com os deuses, que desse uma dica de se os deuses iriam proteger ou não iriam proteger, ou iriam velar pelo sucesso de uma determinada empreitada. Nesse momento, então, volto a repetir, a astrologia tinha basicamente um papel oracular, que era adivinhar o futuro. Em 1546, aparece um ser humano que se chama René Descartes, responsável por uma escola do pensamento que se chama cartesianismo, e ele chega à conclusão que o mundo era extremamente subjetivo, que na realidade a ciência como nós conhecemos hoje, ela não existia. Tudo acontecia sem base concreta, sem base na ciência, nada era necessário ser comprovado para ser afirmado como verdade. E nesse tempo, inclusive, falava-se de filosofia escolástica, ou seja, o conhecimento vinha por revelação divina. Nesse momento, René Descartes ele conclui que todas as verdades para as quais o conhecimento da época estão levando o ser humano a verdades pela metade. Que essa questão de utilizar a subjetividade humana, ou eu acho e eu me parece, e eu não ter que comprovar como hoje utilizamos a ciência, está levando a pessoas a verdades que não são tais. E ele conclui que a única ciência que tem verdades absolutas é a matemática, onde sempre 2 mais 2 são 4. Então ele propõe, como uma forma de contrarrestar esse mundo totalmente ilusório, totalmente subjetivo, ele propõe a abordagem matemática para entender absolutamente tudo, inclusive as ciências do homem. Ou seja, mais ou menos assim. Para eu amar uma pessoa, eu preciso entender essa pessoa. Então, o que nós temos tido
500 anos dessa objetividade, dessa concretude, e nesse período nascem as ciências e nasce a especialização tal como a conhecemos hoje. Acontece que este mundo extremamente objetivo que Descartes propõe, ele não dá conta do recado. Então, hoje em dia, nós vivenciamos um mundo que não está dando conta do recado, não está dando conta das necessidades e aspirações do ser humano. Então, hoje em dia, nós temos plena consciência, a partir de filmes como O Secreto ou Quem Somos Nós, de que o ser humano ele tem condição de co-criar, ou seja, ele é um fator de criação da realidade. Na medida em que eu tenho condição de modificar a realidade, que eu tenho condição de ver a realidade de uma forma diferente de como ela é, e faço dela a minha realidade, hoje em dia a astrologia passa a ter um papel diferente que aquele que tinha antigamente de ser uma forma de contato com os deuses. Hoje em dia, se eu me sei capaz de co-criar o mundo, eu preciso saber que capacidade, qual é meu tamanho, qual é minha competência, para eu saber de que tamanho é a ferramenta e minha capacidade de interferir nesse mundo que eu estou criando. Por isso, hoje em dia, a astrologia passou de ter esse papel oracular para ter um papel de autoconhecimento. Ou seja, hoje em dia, quem busca astrologia, cada vez mais busca para entender como ele é, como ele pode utilizar essa estrutura, esse pacote de memórias que recebeu no nascimento de uma forma mais eficiente para poder criar uma realidade melhor e mais eficiente para ele. Então, nós temos primeiro que a astrologia tem um papel de oracular, isto é, ela é utilizada como oráculo para prever o futuro. Hoje em dia, muito menos as pessoas buscam prever o futuro, elas querem saber que futuro elas podem construir para saber a que futuro eles têm direito. Então, isso seria, assim, rapidamente, o papel da astrologia hoje. Hoje a astrologia tem a função de nos permitir entrar nesta programação que nos foi dada no momento do nascimento. Você pode acreditar em vidas passadas ou pode não acreditar em vidas passadas. Mas você sabe que você, quanto eu, tem coisas que não sabemos sem nunca ter estudado. E temos coisas que, mesmo que estudemos, temos dificuldade para lidar com elas. Então, essas coisas que nós temos, esse pacote de competência, faz parte do pacote de memórias, de conhecimentos que nos foi transferido em algum momento entre a concepção e o nascimento. Nós temos competência, sim, nós sabemos fazer coisas, sim, para as quais não estudamos. Que, claro, o estudo faz com que nós possamos canalizar elas de uma forma mais efetiva. Então, o que acontece? A profissão hoje em dia, na realidade, ela não é a finalidade última do que nós fazemos. A função de toda e qualquer profissão deveria ser uma ferramenta para o exercício da vocação. A vocação é aquele pacote de memórias, ali vem tudo, a nossa forma de ser, os nossos talentos, nossas competências e também a missão indelegável para a qual nos convocamos no momento de nascimento. Então, por exemplo, hoje em dia a astrologia utiliza-se com a finalidade de mapear a vocação de uma pessoa, para que essa pessoa possa colocar para fora aquilo que ela é. Quando nós conseguimos colocar para fora aquilo que nós somos, nós nos sentimos realizados e profundamente felizes. E além do mais, fazemos muito bem, porque é uma coisa que nós já sabemos. Nós simplesmente nos reconectamos com aquilo que sempre fomos, mas nós nos perdemos disso. Vocês devem conhecer o exemplo de muitas pessoas que chegam a uma determinada idade e elas decidem abraçar uma profissão totalmente diferente, entrar em crise e decidem abraçar uma profissão que realmente lhes dá satisfação. Na realidade, essas pessoas estão apenas retomando contato com a essência delas. Essa essência, a gente se perde dela em função de ir buscar empregos que nos deem trabalho, que nos deem mais dinheiro, profissões de sucesso que nos tragam fama. Então a gente faz escolhas deixando de lado as nossas necessidades. Então a astrologia, hoje em dia, ela funciona como uma ferramenta de mapeamento. E o que é de mais importante nas pessoas, em qualquer tempo,
e a vocação. Vocação, por definição, é chamamento. A palavra vocação vem de uma antiga palavra latina, vocare, e o significado é chamamento, é aquilo ao qual eu não posso me furtar. Então, a astrologia, a partir de um mapa natal, da mesma forma que um médico, um radiologista, a partir de uma radiografia, ele estudou para decifrar a fratura, o problema que você tem no teu corpo, a partir de uma radiografia. Eu e os astrólogos estudamos para, a partir de um mapa natal, poder decifrar coisas que as pessoas não conseguem ver. Então, se eu tivesse que definir o trabalho que eu faço como astrólogo, eu posso dizer com muita tranquilidade que meu trabalho como astrólogo é o de reapresentar as pessoas ela mesma. Reapresentar porque a pessoa já foi apresentada, né? Nós vemos que pessoas fazem trabalhos, casam, mas elas estão sempre buscando algo mais. Na realidade, esse algo mais, elas estão buscando o que elas sempre foram. Mas estão buscando uma coisa que sempre foram, mas elas se afastaram, se retiraram disso. Como a astrologia faz isso? Isso é bastante complexo para uma explicação aqui de alguns minutos. Mas o que eu posso dizer é assim: no momento que a pessoa nasce, o mapa natal é uma fotografia do céu. Então nós vamos encontrar que nesse momento que a pessoa nasce, nós temos todos os planetas. Nós temos o Sol, a Lua, Júpiter, Marte, Mercúrio. Esses planetas estão em algum momento, estão em alguma parte do céu circulando. Para fins práticos, o ser humano dividiu o céu em pedaços. Em 12 pedaços de 30 graus, que nós chamamos de constelações, né? Então, o céu está dividido em o que nós chamamos de constelações e nós precisamos diferenciar uma constelação de outra. Então, nós temos a constelação de Áries, a constelação do Touro, a constelação de Gêmeos, a constelação da Virgem e por aí vai, são os nomes dos signos que conhecemos. Então, se nós tomamos toda a esfera celeste e nós dividimos isso em 12 pedaços, como se fossem pedaços de pizza, nós poderíamos perceber que no momento que fotografamos o céu, no momento do nascimento de uma pessoa, todos esses planetas estão transitando alguma constelação. Então nós temos que o Sol está transitando a constelação do Touro no momento... Se o Sol está transitando a constelação de Touro no momento do nascimento de uma pessoa, essa pessoa tem Sol em Touro e é o que nós conhecemos como uma pessoa de Touro. Então o que nós chamamos de nosso signo é o signo no qual estava transitando o Sol, a constelação que o Sol estava transitando no momento do nascimento dessa pessoa. Então nós temos que todos os planetas em um determinado momento estão transitando alguma constelação. Então nós temos como abordagem inicial do mapa astrológico que todos esses planetas, nós temos vários signos, porque todos os planetas estão em alguma constelação, isto é, em algum signo. Então nós temos que o Sol pode estar em qualquer uma constelação, a Lua em qualquer outra constelação e por aí vai. Arquetipicamente, simbolicamente, cada um destes planetas representa uma função que é inerente à condição humana. Por exemplo, o Sol representa a nossa necessidade de desenvolver o nosso ego, de nos tornarmos diferenciados. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem 58 anos. Se eu tenho uma necessidade de ser diferente de todas as pessoas que têm 58 anos, porque senão eu não consigo entender qual é o meu valor pessoal. Eu não consigo me vender, eu não consigo absolutamente nada se eu não tenho consciência do meu valor, do meu ego, do que me torna diferente dos outros. Todos nós temos um ego. A forma de desenvolver o ego está indicada pelo signo em que esse Sol, que é o responsável pelo desenvolvimento do ego, está colocada no momento do nascimento. Então nós temos planetas, que são funções essenciais, colocadas em signos, que são a forma de abordar essa coisa essencial. Para deixar um pouco mais claro, vamos para a Lua. E no momento do nascimento, a Lua de todos os seres humanos, nesse momento, ela está transitando alguma constelação. Então, Lua significa emoção, é a função emocional do ser humano.
dependendo em que constelação estava no momento do nascimento, essa lua, essa emoção se expressa de uma determinada forma. Tomamos o planeta Mercúrio. O planeta Mercúrio é o que em todas as pessoas representa a função intelectual. Nós podemos ter uma intelectualidade emocional, nós podemos ter uma intelectualidade concreta, nós podemos ter diversos tipos de intelectualidade. E vai depender do planeta Mercúrio, que tem a função da intelectualidade, em que signo está. Então, vamos por aí, nós temos várias funções dentro da estrutura da nossa psique humana. Nós temos a função intelectual, nós temos a função emocional, nós temos a nossa assertividade, a energia masculina, tanto no mapa de um homem como no mapa de uma mulher, quando queremos nos abrir espaço na sociedade, quando queremos marcar território, quando queremos reclamar nossos direitos, nós usamos a nossa energia masculina, sejamos homens ou mulheres. A nossa energia feminina, tanto nos homens como nas mulheres, ela responde pela nossa necessidade de estabelecer contatos com pessoas e coisas. Atrair para nós pessoas e coisas que vão nos permitir vivenciar as experiências necessárias para podermos crescer na vida. Por que nós buscamos sempre um parceiro amoroso, uma parceira amorosa, um amigo, uma amiga, um protetor, um professor, uma professora? Porque nós sabemos que sozinhos nós não vamos a lugar nenhum. Nós somos anjos de uma asa só e precisamos de outras pessoas para juntar asas e poder ir para algum lugar na vida. Então nós temos a função feminina, é a que responde, tanto no mapa de uma mulher como no mapa de um homem, pelo processo de atração, tanto de pessoas, como de situações, como de experiências que vão nos permitir crescer. Então essa é outra das funções que tem. Isso pode estar em qualquer um dos 12 signos, dependendo do dia do nascimento. Então, esta função poderá ser exercida de uma forma muito masculina, com energia masculina, como é o signo de Áries. Por exemplo, o planeta Vênus no signo de Áries, no mapa, significa uma pessoa que vai atrás, que provoca as pessoas para que provocar relacionamentos e encontros. Então, nós temos a função feminina, nós temos todos uma necessidade de criar uma estrutura para nós que nos permita nos sentirmos cômodos nessa sociedade. Nós temos ouvido sempre, ou quem é pai pelo menos sempre viu, que toda criança precisa de limites para se sentir segura. Nós, seres humanos, precisamos de limites sociais para nos sentirmos seguros. Então tem o planeta Saturno, ele responde na estrutura do mapa astrológico pela função de criar e interpretar os limites que nos deixam sentir seguros na sociedade. Todos temos a função, todos precisamos expandir, ir além daquele lugar de onde a gente vem. Por isso é que nós normalmente vemos que todo filho, ele normalmente supera os pais em termos de mentalidade, em termos de conceitos, vai morar em outro lugar, porque se esta função não existisse dentro do ser humano, nós ficaríamos sempre relegados àquele mundo social, aquelas estruturas sociais, aquela estrutura de valores no qual nós nascemos. Mas nós vemos que, normalmente, seguindo um impulso que é essencial, que é arquetípico no ser humano, nós transcendemos isso. Isso é uma função clara, definida, descrita em todos os seres humanos. E aí nós passamos para o processo de como cada um busca expansão na sua vida. Então, o planeta Júpiter é o responsável pela expansão e, dependendo em que signo está no dia do nascimento, a gente procura a expansão de uma ou de outra maneira. A partir de aí, nós vamos para funções mais sofisticadas do ser humano, que são as chamadas funções transpessoais. São as funções que vão além da pessoa e estão ligadas basicamente ao que nós conhecemos como mundo espiritual. E eu poderia dizer de uma forma muito mais concreta, para quem tem celeuma da palavra espiritual, qual é a função de nós, como seres humanos únicos e individuados, dentro de um coletivo maior. Todos, absolutamente todos, viemos para o mundo com uma função maior de ajudar a transformar esse planeta, de ajudar para que esse planeta evolua. Porque se esse planeta não evoluísse e não tivesse vindo evoluindo ao longo dos tempos, nós ainda estaríamos na Idade da Pedra. Então, independente da vontade, independente do que a sociedade quer, do que a sociedade nos propõe, existe uma energia muito maior que a energia de mudança.
energia de evolução. Então, a partir daí do planeta Júpiter, existem 3 planetas que têm a ver com o processo de mudança, o nosso processo de mudança enquanto participantes de um coletivo maior. Nosso processo de mudança das estruturas sociais. Assim, eu posso definir dessa forma a astrologia. É um mapa, é realmente um mapa, é uma cartografia que permite desvendar ao que nós viemos, qual é a nossa função aqui, porque a única coisa que não faz o menor sentido é que alguém, se nós quisermos chamar de Deus, Deus, se nós quisermos chamar de natureza, natureza, universo, universo, tenha se dado ao trabalho de criar uma máquina tão perfeita, mas tão absolutamente sofisticada e perfeita como somos todos e cada um dos seres humanos, com a única finalidade de arrumar um trabalho, arrumar um empreguinho e ter uma aposentadoria. Certamente que ninguém se dá o trabalho de criar uma máquina tão fantástica como o ser humano apenas para conseguir um bom emprego e passar uma vida inteira pensando em como a pessoa vai se aposentar e o que essa pessoa vai fazer o dia que se aposentar. Então nós somos máquinas muito mais sofisticadas e temos um destino mais sofisticado, mas a gente se perde na correria do dia a dia, a gente se perde. O valor maior da astrologia é que ela contextualiza, ela permite tirar a pessoa desse dia a dia e que a pessoa entenda qual é o papel maior que lhe cabe nesse latifúndio que é o planeta Terra.